Boa noite, queridos irmãos. Esse é o Ministério Cristão Fé e Vida. Esse é o nosso culto dominical. Culto esse que temos levado até você por essa plataforma do YouTube, pelo Facebook, por outras formas de rede social. E é com muita alegria que nós viemos para lhe dizer: Cristo Jesus, o amor dele, a comunhão do Espírito Santo sobre nós e a paternidade infinita que o Senhor tem sobre nós, a cada dia possa nos alcançar e fazer a diferença. Gostaria, querido, de imediato, nessa noite, que você chamasse sua família, chamasse aquelas pessoas que você ama, aquelas pessoas que estão na sua casa hoje. Ah, pastor, eu tenho uma visita. Chama essa pessoa para frente da tela e vamos juntos, querido, entrar na palavra de Deus, ouvir da palavra de Deus. Temos feito a cada dia, pela manhã, de segunda a sexta-feira, um devocional de provérbios. E um provérbio, ele diz que quando nós escutamos a palavra de Deus, quando nós tomamos a palavra de Deus como algo para a nossa vida, é como que se nós entrássemos em uma embarcação, como se nós estivéssemos em um lugar seguro, porque a palavra de Deus, ela é o lugar de segurança para os tempos de dificuldade. O mundo todo, querido, se você for ver a história das pessoas que vivem de um tempo para cá, não as pessoas que viviam em uma época que não existia a palavra de Deus como nós temos hoje a Escritura. Essas pessoas têm se pego na palavra de Deus para passar por suas crises. Querido, se você está com alguma dificuldade na sua vida de relacionamento, se você está com alguma dificuldade no seu casamento ou no seu relacionamento com seus filhos, ou relacionamento familiar com sua mãe, seu pai, seu sogro, sua sogra, ou alguém do seu convívio familiar, palavra de Deus transforma aquilo que para nós, a nosso olho de cada dia, não conseguimos. Se você está com uma dificuldade na vida financeira, querido, esse é o meio para você solucionar suas dificuldades. Não é que Deus vai te dar um valor e você vai sair dessa situação por um milagre, apesar de Deus poder fazer isso, mas as estratégias bíblicas são formas que nós temos de angariar, de estar em um tempo novo sobre nós. Quero de imediato, querido, que você pegue sua Bíblia. Nessa noite nós temos um tema muito sério, como cada ceia, e eu tenho falado sobre a formatação ou a forma que Jesus nos deixou esse momento, que se tornou para muitos apenas um momento de solenidade, se tornou apenas um momento de uma espécie de carisma, uma espécie de motivo para dizer que eu estou tendo uma vida com Deus, mesmo que eu tenha passado o meu mês inteiro fora da presença de Deus. Mas na ceia eu me reconcilio, na ceia eu tenho uma nova atitude. Não, querido, nós temos buscado, e se você ainda não olhou, quero te pedir para você olhar. Você pode clicar aqui no nosso canal, você sempre vai ver que a ceia do Senhor, ela está marcada com um título de ceia apenas. Importante, querido, se você tem alguma dúvida sobre qualquer assunto, você olhando esses nossos vídeos, você sana essas suas dúvidas. Porque nós queremos clarear cada dia mais, diante da palavra de Deus, aquilo que é nosso propósito maior. Qual é o maior propósito da vida do cristão? Ser filho, compreender a paternidade de Deus, compreender a influência do Espírito Santo sobre nós. Abre de imediato comigo o livro de Lucas, capítulo 22, e o versículo, vamos olhar aqui, vamos olhar a partir do versículo 17. Versículo 15, querido. Lê comigo lá. Diz assim: E ele, Jesus, disse-lhes:
quão intensamente desejo comer convosco esta Páscoa, antes que eu sofra. Porque eu vos digo que não mais comerei dela até que se cumpra no reino de Deus. E ele, tomando o cálice e tendo dado graças, disse: tomai-o e dividi-o entre vós. Porque eu vos digo que não mais bebereis do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e tendo dado graças, partiu-lhe e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. E, queridos, é interessante que nós já lemos esse texto várias vezes, e como congregação, nós lemos praticamente todo mês, lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, que o apóstolo Paulo diz: aquilo que eu recebi do Senhor também vos entreguei. Na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, e aí ele vai desenvolvendo toda essa temática, e aí existe uma parte nesse capítulo 11 que a gente sempre se apega, que ele diz assim, o apóstolo Paulo: examine-se, pois, o homem, e coma e beba do pão. Queridos, importante nós fazermos uma tomada nesse momento e pensarmos o que Jesus quis deixar de especial, porque se nós formos ler a palavra de Deus de uma forma exaustiva, o que significa de uma forma exaustiva? Nós formos ler os 4 evangelhos, um depois do outro. Se nós lermos lá Mateus, nós lermos Marcos, nós lermos Lucas, nós lermos João, nós vamos ver, eu estava comentando isso com uma pessoa essa semana, que nós observamos que os 4 evangelhos, eles são a visão desses 4 homens sobre um determinado assunto, que era a vinda de Cristo Jesus. Como cada um dos evangelistas viu a história de Jesus até a sua ascensão, porque nós podemos verificar, os 4 evangelhos falam até o momento da ascensão de Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos pega os 4 evangelhos e você começa a ver a igreja andando. E aí você vê até algum desses personagens narrados nos 4 evangelhos tomando uma posição e crescendo em uma vida com Deus. Mas é importante nós verificarmos, querido, que quando se fala de ceia, esse livro de Lucas, ele detalha de uma forma interessante, eu diria até intrigante. Porque se eu ler de uma forma exaustiva, eu vou observar algumas diferenças, no sentido não que a palavra ela se desdiga de alguma coisa, não. Mas é que um viu de um jeito, outro viu de outro. É como se você está me olhando agora e eu dissesse assim: o que você, nós estivéssemos em um chat aberto aqui, apesar do nosso chat estar aberto, você pode deixar aqui de onde você está vendo o nosso vídeo, ou de onde você mora, você pode deixar no nosso chat, e você olhar e dizer assim: puxa vida, eu estou vendo o púlpito do pastor. Ah, não, eu estou vendo que o pastor está com um blusão. Ah, eu estou vendo que atrás do pastor ele está na igreja, porque é a igreja que está lá atrás. Querido, cada um, apesar de estar vendo a mesma coisa, vê coisas, um diferente do outro, ou acrescentando um para o outro. E Lucas, ele faz isso de uma forma muito tremenda, a ceia. Ele faz isso de uma forma muito tremenda na ceia, por quê? Porque ele nos ensina, a partir do versículo 15, algo que nós temos que vamos dizer assim, usar um termo que eu uso, nós temos que nos tocar, nós temos que aprender nesse tempo algo sobre a ceia do Senhor. E ele diz aqui que Jesus, no versículo 15, quão intensamente Jesus queria tomar a ceia com seus discípulos. E isso pode parecer, querido, uma coisa simples, mas ela é muito abrangente pela continuação do texto. E ele diz, e ele usa o termo, tomar essa última Páscoa. Querido, Páscoa. Páscoa, querido, é um momento,
Cabe a brincadeira, algumas pessoas pensam, Páscoa é tempo de comer ovos de chocolate e de se distribuir chocolate. Não, querido. Não, pelo contrário. Páscoa, querido, é um momento lindo do povo de Israel que se remete a todos nós. É um momento em que o povo de Israel vivia escravo no Egito. Vivia sobre um domínio do Egito, vivia sobre um domínio de um faraó e de um sistema que queria impedir que o povo de Israel olhasse, e aqui você tem que entender o que eu estou falando, porque é algo que eu bato bastante nessa tecla, nós temos que vencer os nossos traumas do passado e vivenciar um novo. Eu falo isso no último culto, de domingo, que eu fiz, o pastor Marcos Davi fez falando sobre a videira na quarta-feira. Olha, esse vídeo é ótimo, queridos, é um culto muito bom que o pastor Marcos Davi está falando sobre a videira verdadeira. Mas eu falo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, sigo o alvo, a saber, Cristo Jesus. E um culto anterior ainda, eu vou vencendo as minhas tentações, e se Deus me colocar numa provação, é certo que Ele vai me dar o escape e a forma de eu vencer essa provação. Mas, em primeiro lugar, eu tenho que vencer as minhas tentações e deixar de lado aquilo que já passou. Então, a minha frase agora é uma frase que você tem que compreender o que eu estou falando. A história da Páscoa, ela fala de um povo que tinha uma promessa lá atrás de Deus. E quando o povo, ele olha tudo aquilo, ele vê toda aquela promessa e ele cai na terra do Egito, ele vive um período de praticamente 400 anos escravo, vai saindo do cotidiano, do falar dele, as promessas que Deus tinha feito para ele. E quando o Senhor ele institui, através da última praga que caiu sobre o Egito, a qual todo o pai de família ou a sua família, conforme o número dela, se fosse pequena, 2 famílias se juntariam, e eles colocam sangue no umbral da porta, e vem um anjo da parte de Deus e mata todo o primogênito da terra do Egito, menos dos filhos de Israel, porque eles tinham a marca do sangue de Jesus. Então, quando Cristo está falando de Páscoa, Ele está falando desse ato, mas Ele está falando do ato que Ele teria que cumprir. Por quê? Porque Cristo é o Cordeiro verdadeiro que foi morto, sacrificado, para definitivamente todos nós sermos perdoados. Você compreende isso, né, querido? Você está entendendo isso que eu estou falando. Você está pensando e você está desenvolvendo aquilo que você já aprendeu da palavra. Pastor, eu não tinha pensado assim. Não, querida, é isso que nós temos que pensar. Nós temos que ter uma visão de segmento daquilo que Cristo Jesus veio fazer. E Cristo aparece desde Gênesis. Desde quando Adão e Eva fazem folhas de figueira para se cobrir, e Deus diz não. Ele vai e mata um animal, e das peles do animal ele faz roupa para Adão e Eva, sacrificando um animal e ali dando uma nova vestimenta ao homem. A Páscoa é uma nova vivência, saindo da terra de sofrimento, entrando numa nova terra. E aqui no versículo 15, eu não quero me deter tanto nessa explicação, que é praticamente introdutória, mas no versículo 15 ele diz que ele queria comer essa Páscoa com os discípulos. Essa Páscoa que ele está se referindo é a morte dele, tanto no jardim, quanto no Egito, quanto a que viria nesse momento. Páscoa essa redentora, Páscoa essa justificadora. E fica mais compreensível quando ele fala no 16, porque eu vos digo que não mais comereis dela até que cumpra no reino de Deus. O que ele está falando aqui, querido? O que Jesus quis dizer aqui? Que eles não comeriam essa Páscoa mais. Querido, ele está falando que aquele ato, aquela forma como eles também comeram o pão, eles dividiram o pão, representaria algo que vai ser feito lá na eternidade, quando Cristo instituir novamente seu reino. E aqui cabe, abrir parênteses,
Há muitas pessoas, querido, que hoje defendem teses, e principalmente, querido, e aí eu quero que você me entenda, e se algum pastor amigo ouvir isso, de forma alguma eu quero falar para qualquer pessoa, de forma alguma. Na verdade, esse é o canal do Ministério Cristão Fé e Vida, e esse canal, ele tem por objetivo abençoar o Ministério Cristão Fé e Vida e todas as outras pessoas, porque nas nossas normas, na nossa missão como igreja, nós abençoamos todos os que chegam perto de nós. Esse é o nosso objetivo como igreja. Mas nós, como congregação, entendemos que algumas pessoas elas têm entrado em um sistema, em um pensamento de que o reino de Deus, ele é instituído, ou ele é estipulado, ou ele é criado mediante nossas ações. Nós não cremos assim. Nós cremos que o reino de Deus, ele vai ser instituído quando o rei estiver no trono. Quando vai ser isso, querido? Quando houver o toque da última trombeta, a 7ª trombeta, e Cristo Jesus vier buscar a sua igreja e começar o reino milenar. Nessa forma, o reino será instituído, o reino será decretado, o reino se firmará. E aqui Jesus está dizendo que ele vai comer essa Páscoa conosco. E aí, querido, cabe, fecha parênteses, porque o nosso pensamento, o que eu quis deixar nesse parênteses, é a compreensão de que nós acreditamos que o reino vai vir, ele vai ser instituído. Ele não é instituído por 7 montes, nem por coach, nem por sistema de gerenciamento de pessoas ou de pensamentos. Não. Ele é constituído do rei, Cristo Jesus. Por isso nós somos uma igreja cristocêntrica. Se você é uma pessoa cristocêntrica, você tem que reaver se você tem escutado pessoas que falam diferente disso. Então, querido, quando eu estou lendo aqui, eu vejo que ele diz que ele vai se cumprir no reino de Deus. Mas aí ele pega e toma o cálice e diz, e ele tomando o cálice e tendo dado graças, disse, tomai-o e dividi-o entre vós. Querido, quando eu pensei nessa pregação, eu me lembrei do texto lá, eu anotei aqui, de Mateus 11, 22, quando Jesus está falando, eles vêm perguntar sobre João Batista, e Jesus diz que João Batista foi um dos maiores profetas, mas até o menor do reino dos céus é maior que ele. Mas desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado por força. Há uma outra tradução que diz que o reino de Deus é tomado por violência. E quando eu leio aqui Jesus dizendo assim, ó, tomai, né? Ele está falando do cálice. Que cálice é esse? E aqui, queridos, por muito tempo a gente, como igreja, a gente cantou algumas músicas que, na verdade, e até hoje nós cantamos algumas músicas que a gente nem sabe por que a gente canta e o que é que está dizendo ou não cuidamos daquilo que estamos falando. E por muito tempo nós cantávamos uma música na igreja, aquelas pessoas que são mais velhas, são mais experientes na igreja, vão se lembrar, nós cantávamos e até dançávamos uma música que diz assim, ó, eu fui no terreiro do inimigo e tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. O que o inimigo nos roubou? Na verdade, querido, o homem foi perdendo o seu direito. O homem perde o seu direito. E quando eu leio aqui que nós temos que tomar e dividir o cálice, eu entendo que esse tomar não é como, por exemplo, eu pegar a minha garrafinha d'água agora e só dizer assim, eu vou tomar. Não. O reino de Deus ele é tomado, nós temos que tomar, nós temos que chamar para nós. Eu amo a palavra de um pastor que já faleceu, já está na glória com o Senhor, Gregório McNulty, é um irlandês, se não me engano, um americano, não sei qual a nacionalidade dele. E esse homem, ele falava que importava que nós tomássemos o cálice, fazendo uma alusão a esse texto e a outros textos da palavra, que nós temos que entender que Jesus ele nos oferece um cálice a cada dia. E tudo que eu tenho falado, cara, esse cálice não é um cálice só de um vinho que nos revigora, como muitas vezes já falei, mas nós temos que ter a coragem de tomar o cálice da mudança.
o cálice da transformação. E esse Gregório McNulty, ele tinha um site, que hoje é gerenciado por outras pessoas, Fogo, Paixão e Lágrimas, alguma coisa assim. E, queridos, me chamava a atenção que esse homem, quando ele ia pregar, ele falava muito sobre nós querermos viver uma vida verdadeira diante do Senhor. Não uma vida, querido, de aparência. Caramba, quando nós começamos a fazer esse canal aqui, foi muito difícil para mim vir para frente de uma câmera e pensar que eu estaria pregando na frente de uma câmera, pensar que essa gravação iria para outras pessoas. Tudo isso para mim foi complicado dentro de mim, porque é um ensino de muitos e muitos anos de contato no culto com as pessoas, o toque, tudo isso foi complicado para minha mente isso. Mas eu entendi que naquele momento era necessário, e depois que começou a mudar um pouco, e hoje tem mudado, e aí eu quero também dizer para você, é tempo de se cuidar mais ainda, com essa pandemia, é tempo de se cuidar mais. Ah, pastor, mas agora, tem gente que pegou, tem outros que não pegaram. Cara, não dá para arriscar a vida, velho, não dá para arriscar a vida. Então, eu tenho orado para que esse canal que tem sido bênção para outras pessoas, eu possa fazer algo que seja diferente, que seja bênção para a vida das pessoas, que seja algo que motive o coração delas, algo que faça diferença para a vida delas. Mas, de forma alguma, é algo para nós nos exibirmos. É algo para nós nos destacarmos. Querido, eu uso o meu relógio, eu uso uma pulseira há muitos anos porque é o meu estilo de pessoa. Eu não consigo, até eu posso usar um terno, uma gravata, mas, querido, não é esse o estilo do ministério. E entenda que eu creio isso por causa do chamado que Deus tem nos feito, para o tipo de pessoas que nós tocamos. Eu não tenho coragem, queridos, de fazer um culto para chamar empresários. Cara, eu acho que o empresário ele tem que estar junto conosco se esse é o objetivo de vida dele, viver com uma comunhão. Eu vou falar isso aqui hoje, mas não que eu tenha que fazer um culto específico para ele, diferenciando ele de uma forma porque ele tem mais dinheiro. Tomai e dividi. O cálice que Jesus tomou era do próprio espremer, escuta isso, querido, do próprio espremer da uva, que era a vida dele. E quando ele diz, tomai, eu entendo que é tomar com força, buscar, eu quero viver uma vida diante de Deus, eu quero viver uma vida que vale a pena, eu quero viver uma vida que me chama a cada dia a uma restituição, mas compreendendo que essa restituição não é o que o inimigo me roubou, não, aquilo que eu perdi. Porque o inimigo, querido, a força dele está naquilo que ele expressa por através de palavras e nós aceitamos. Querido, é muito interessante a gente ver isso. O mundo de hoje, ele é pautado por aquilo que se fala nas mídias. É pautado por aquilo que as pessoas elas pensam. Se você escutar uma pessoa que é a favor de uma determinada pessoa, você tem a tendência de começar a querer pensar, mas é mesmo aquele lá que está falando mal, ele está errado, porque esse aqui que é o certo, porque você se permite. Mas agora, se você começar a ouvir só pessoas que falam mal de uma determinada pessoa, você vai ter uma tendência a olhar aquela pessoa de um olhar de que ela não é boa. Mas agora, se você manter o equilíbrio do centro de Cristo Jesus, você começa a olhar o que é certo e o que é errado de fato. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que tomam desse cálice, aqueles que dividem esse cálice e vivem na permanência da presença do Senhor, eles vão julgar todas as coisas. Então, quando eu leio esse texto aqui, e é isso que eu estou falando hoje, nós como ministério compreendemos a importância de nós tomarmos, como o texto ali que eu destaquei, de Mateus 11, que Jesus diz, desde o tempo de João Batista, o reino de Deus é tomado por violência, por força. Alguém me perguntou essa semana, queridos, nessa situação que houve de vendaval por aqui pela nossa região, muitas casas destelhadas, granizo em Ijuí, muitos lugares, e eu estava num cartório, registrando uns documentos, e o rapaz, eu estou conversando com o rapaz,
E aí eu falei que eu estava fazendo um registro de documento da igreja, aí falei que eu era pastor. Aí ele disse assim, mas pastor, será que é o fim do mundo? Eu disse, não, não é o fim. Compreenda isso, querido. O mundo, ele vai correr, e eu não posso precisar tempo. Não há essa possibilidade. Mas tudo vai correr num momento em que as pessoas vão dizer assim, ó, já aconteceu em 2020 uma pandemia terrível. Já aconteceu tanto terremoto, tanta coisa. Quer saber de uma coisa? Eu não vou mais me preparar para nada. Eu não vou mais tomar por esforço esse cálice. Eu não vou me esforçar a vencer as minhas tentações. Eu não vou me esforçar a ser uma pessoa que está diante de Deus. E aí, querido, cabe algo. Nada é pelo nosso próprio esforço, mas é pelo mover do Espírito em nós. Mas para que haja um mover do Espírito em nós, há uma necessidade que nós nos esforcemos em permanecer e vencer as nossas tentações, porque Deus não tenta ninguém. Evangelho de Tiago, e aí alguém fica louco comigo porque eu trago 300 textos do mesmo tempo, mas é isso, querido. Uma coisa encaixa a outra. Não adianta eu pensar que eu que venço os meus obstáculos, é o Espírito Santo que me dá força para isso. Mas para que o Espírito Santo me dê força para isso, eu preciso estar vencendo algumas coisas básicas da minha vida de tentação. Então, quando eu leio aqui no versículo 17, que está dizendo que é para tomar o cálice e dividir com meus irmãos, eu estou dizendo, cara, você tem que tomar, mesmo que seja difícil. Jesus, quando chega no Getsemane, vai continuar aqui e vai dizer, ele diz assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a tua vontade, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, porque ele já tinha ensinado lá em Mateus 6, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, querido, quando eu leio isso, eu estou dizendo assim, pastor, eu vou ter que tomar hoje esse cálice de ir lá e pedir desculpa porque fui eu que errei com a minha esposa? Mas meu filho tem que entender que eu que mando na minha casa. Sim, mas se você ultrapassou limites com teu filho, você tem que ir lá e pedir perdão para ele. E isso, querido, é uma compreensão de um todo da Escritura. Não algo partilhado, mas é pegando toda a Escritura. A continuação do texto, eu quero ir mais à frente, porque ainda há algumas coisas que eu preciso dizer nessa noite. Diz assim, eu falei, tomai e dividi. Versículo 18, porque eu vos digo, não mais bebereis do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Aquilo que eu já mencionei lá em cima. É o próprio Cristo tomando do fruto da videira, que é o amassar das uvas, que é a situação da vida. Algumas pessoas elas dizem assim, não. Até inclusive, algumas pessoas se chateiam, e eu falei isso. E em específico alguém esses dias eu conversando, eu observei, chateado porque não concorda que nós temos que carregar a nossa cruz. Não concorda no texto da Bíblia, não concorda com Cristo então. Porque, queridos, o que nós não compreendemos e o que nós não entendemos é que quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele leva todo o pecado, toda a mancha, toda a coisa errada que existe no ser humano. Mas se o ser humano volta, se o ser humano ele não tenta curar suas mazelas, se o ser humano ele não tenta mudar a forma dele pensar, porque Cristo Jesus ele não veio dar uma mudança de personalidade, ele veio dar uma mudança de caráter. O primeiro Adão foi corrupto, o segundo Adão restitui todas as coisas do caráter do homem caído. Não é nem das finanças, não é nem da forma de relacionamentos, não. Mas sim a condição do homem voltar a ter suas finanças restituídas no sentido dele trabalhar e ter um ganho verdadeiro, de ter os seus relacionamentos restituídos no sentido do homem se humilhar e se ele tem que devolver algo, e se ele tem que dar alguma coisa, ou se ele tem que observar mais de valor outra coisa, ele faça. Por isso, querido, quando Jesus está ensinando aqui, ele está dizendo, cara,
você vai ter que se esforçar. Você vai ter que ser alguém que você nunca foi. E como você vai fazer isso? Orando como você nunca orou, jejuando como você nunca jejuou, lendo a palavra como você nunca leu, abrindo mão de coisas como você nunca abriu para que você tenha algo muito maior. E entenda isso que eu estou falando. Eu não estou dizendo que você tem que ser um pobre coitado, não. Mas eu estou dizendo que você tem que ser alguém que tem que observar o que está à tua volta e aquilo que precisa ser consertado. Isso tem que ser consertado, querido. A continuação do texto vai me ensinar algo tremendo. E eu estou falando de ceia nessa noite. Ela ensina o seguinte, versículo 19. E ele, tomando o pão e tendo dado graças, o partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Farei isso em memória de mim. Cara, Jesus aqui, ele diz que ele mesmo seria partido por mim e por você. Mas se nós observarmos, querido, ele do mesmo modo, ele olha para os discípulos e reparte para os discípulos. Eu pego 3 aspectos importantes desse repartir. Em primeiro lugar, querido, o pão ele tem que ser repartido na mesa. Família. Não adianta de nada, querido, nós querermos falar para as outras pessoas quem nós somos em Cristo, se dentro da nossa casa nós não apresentarmos o caráter de Cristo transformado para os nossos. Eu já contei essa história, mas vou repetir, como já justifiquei em outro culto. Nós contamos várias vezes a mesma história porque nós entendemos que a mãe do aprendizado é a repetição. Um rabino foi para um momento com seus mestres para ser graduado de uma forma maior do que ele já era. E os rabinos o chamaram e colocaram ele numa mesa e começaram a perguntar para ele: o que tu pensa sobre isso? O que tu pensa sobre aquilo? E ele foi falando. Quando ele saiu, ele disse: poxa vida, respondi tudo o que eles queriam. Eles devem ter ficado impressionados. Eu que estou exagerando dessa vez. Eles ficaram impressionados com a minha performance. E aí eles olharam, aqueles rabinos, e disseram: você, filho? Ele olhou e disse: o meu filho? Sim, agora nós vamos entrevistar o teu filho. Porque se aquilo que tu sabe, tu não ensinou primeiro para a tua casa, como tu vai querer ensinar para os outros? E, querido, é importante nós entendermos isso, que o primeiro partir do pão, o tomar o cálice é a minha vida como um todo diante do Senhor. E tudo aquilo que eu vivencio, do que o sangue dele teve poder para fazer na minha vida. O pão, ele fala de eu repartir para aqueles que estão ao meu lado. Quando a gente toma ceia, nos tempos de hoje, a gente tem um cálicezinho para cada pessoa. Mas, antigamente, se tomava no mesmo cálice. Então, havia um senso de coletividade no cálice. Mas o pão sempre foi repartido um pedaço para cada pessoa. Fala de um senso de individualidade. Mas no momento em que eu recebo o meu pão, eu começo a repartir com outros. E o primeiro lugar que eu preciso repartir o meu pão é na minha mesa. Quando eu reparto na minha mesa e a minha mesa está farta, eu tenho possibilidade de sair e repartir com outros. Eu tenho possibilidade de repartir com aqueles que têm necessidade. Aquelas pessoas que estão necessitadas de algo, eu vou repartir com elas. Quer seja o pão sendo palavra de Deus, quer seja o pão que se come, quer seja o pão que seja uma forma de ajudar outras pessoas, eu tenho que ir aos necessitados. Porque a palavra, ela me ensina, querido, que Jesus, ele foi primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso é uma coisa muito séria, queridos. A gente olha isso e alguns que são pessoas que não gostam muito de ouvir isso, que Israel tem uma importância tremenda na palavra. Ah, mas por que isso? Porque convinha que Jesus primeiro pregasse para eles. Por quê? Porque a palavra dizia isso, mas dizia também que ele seria para todas as nações. Isso foi feito por através de quem? Os seus discípulos. O repartir do pão de Jesus fez a multiplicação mundial. É uma frase esquisita, mas é isso.
Então, em primeiro lugar, o pão eu reparto com a minha mesa. Quando a minha mesa está farta, entenda essa fartura, querido, lembrando sempre que nós, como ministério, temos ensinado o suficiente. Não é a fartura aquela que muitos pensam. Agora eu quero ter todo o dinheiro do mundo, para mim está bem sanado e mais ninguém usufruir disso. Não. Então, primeiro na mesa da casa, segundo na mesa dos necessitados, mas aí agora vem uma palavra muito séria, querido. Alguns, a Bíblia diz, têm o costume de não congregar, de não estar na igreja. O repartir o pão é comunhão da vida de igreja também. Há algumas pessoas que pensam que podem andar sozinhas, irão só até um pedaço do caminho, porque é só quando andamos como família que nós vamos longe. É só como família, e aí, queridos, eu posso abranger isso para muitas coisas, a família gloriosa, da igreja gloriosa, será recebida nos céus por Cristo Jesus, em uma caravana que vai vir de um determinado lugar lá do Oriente e vai andar e vai passar o mundo inteiro, e aí a Nova Jerusalém vai ser instituída aqui. Isso nós vamos falar a partir de dezembro sobre fim dos tempos, uma série de palavras sobre esse assunto. Ela vai vir e toda a congregação dos santos, diz a palavra, estará junto. Mas eu não concordo isso. Eu não concordo aquilo. Querido, nós precisamos aparar nossas arestas e andar junto. Esse é o beber do cálice, é o tomar o cálice, é dividir o cálice, mas é pegar o pão e dividir o pão com exatidão, com o amor ao qual o Senhor nos ensinou, e nós falávamos semana passada. Qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso, querido, completa tanto a escritura do Antigo, quanto do Novo, quanto do tempo atual que vivemos, a verdade do Evangelho. Querido, eu quero, de uma forma especial nesse momento, te convidar a você chamar sua família e juntos nós estarmos fazendo a ceia do Senhor. Eu quero que você pegue agora, coloque o pão e o vinho agora diante da sua família e juntos nós vamos orar. Todas as vezes que nós lembramos a memória daquele que foi, é e sempre será, nós temos que entender que nós tomamos o cálice como se tivéssemos possuindo aquilo que o Senhor já prometeu a todos nós. Pegue agora o vinho e diga: é importante, Senhor, estar junto contigo. É importante estar junto com a minha família. E esse é o cálice que tu vai levantar no teu novo reino. Por isso eu creio no teu amor e na tua graça. A palavra diz que ele pegou o pão e, tendo-o partido, ele dividiu. E como eu salientei hoje, primeiro com a sua família. Esse tempo de pandemia, querido, tem nos feito repensar muitas coisas. Mas é dentro da nossa casa que nós repartimos primeiramente o pão. Depois com aqueles que têm necessidade. E daí com a comunhão da igreja. Senhor, eu quero abençoar esse pão que representa o teu corpo, que foi partido por nós. Corpo esse, Senhor, que nos leva muitas vezes a abrir mão de alguma coisa nossa para poder abençoar a vida de outras pessoas.
que nós venhamos a aprender a fazer isso, Senhor, e o Teu amor esteja sobre nós, em nome de Jesus. Querido, querida, você pode dividir com a tua família nesse momento o pão, sempre lembrando que há necessitados e que a comunhão nossa da igreja, hoje que temos os cultos presenciais, é importante também. Você pode comer do pão. E o texto diz que ele pegou também o cálice pela segunda vez. E ele disse: esse é o meu sangue que é derramado para a remissão dos vossos pecados. Pai, eu quero abençoar o suco da videira, que representa muitas vezes até, Senhor, nós sermos espremidos por situações que ali na frente, Senhor, nos ensinarão a sermos pessoas novas. Que o fruto da videira, que é o Teu amor sobre nós, e o nosso para que dividamos com os outros, seja sempre bênção, em nome de Jesus. Você pode tomar também do vinho. Queridos, quero falar que é uma bênção nós estarmos juntos. E é importante você que não tem vindo aos nossos cultos presenciais, esteja interagindo conosco, falando conosco. Precisamos saber dos irmãos e daquilo que vai no coração de cada um. Você sabe que vocês têm um canal aberto comigo, pastor Marcos Davi, pastora Márcia, pastora Bruna. A comunhão é importantíssima, queridos. Eu lia na sexta-feira que uma cidade derribada que não tem muros é assim o homem que não tem domínio próprio. E muitas vezes há um outro provérbio que diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Muitas vezes, para que tenhamos o domínio próprio, nós precisamos do apoio dos irmãos. E a ceia é isso, querido. É nós todos unidos com um propósito: colocar Cristo como o centro das nossas vidas. Querido, quero salientar para você estar se inscrevendo no canal, quero falar da importância de você estar distribuindo essa mensagem para o maior número de pessoas que você puder, falando para essas pessoas o quanto Deus tem trabalhado nesse canal. Que Deus te abençoe. Não esqueça, querido, nós estamos com os nossos cursos presenciais, por isso é importante sua contribuição, por isso é importante você estar dizimando e ofertando. Os nossos aluguéis, eles têm voltado ao valor original. Então, queridos, a diminuição do número de pessoas carece que nós estejamos com um valor maior para poder aportar todos esses valores. Que a paz de Cristo esteja contigo, que o Senhor te guarde e te abençoe nessa semana. Essa semana ainda estaremos com o texto de Provérbios, falando de Provérbios do capítulo 26 ao 31. Na outra semana, você tem que escolher, querido, entre as curiosidades dos 4 evangelhos e Salmos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.